Mais detalhes e um estudo amplo sobre a origem dos zumbis, o cientista que escondeu do CRM, referências à primeira temporada de The Walking Dead série principal e muito mais. É um pouco das prévias que já deram de alguns dos episódios de Tales of The Walking Dead. Sim, já assistiram e eu vou contar tudo aqui nesse vídeo, vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja, né? Eu sou João Victor, pra você que não conhece, claro, tá cada dia mais próximo de chegar Tales of The Walking Dead, dia 14 de agosto, e sim, algumas pessoas já receberam 3 dos episódios aí e mandaram suas reviews, né? Sem enrolar, vamos direto ao ponto, quero pedir muito que você clique nesse like, me ajuda muito na divulgação, e se inscreve no canal aí pra você não perder nada que tá vindo, tem muita coisa mesmo, bora! Seguinte, meu querido, como sempre, quando tá chegando, né, uma nova temporada de qualquer série de The Walking Dead, ou alguma tá estreando, tem aquela galera que recebe os episódios de forma antecipada, mas bem antecipada. No caso, 2, 3 semanas antecipadas mesmo. Uma galera recebeu e a partir do dia 1º de agosto agora já estavam liberados pra soltar suas reviews. Mas falando muito, e já dá pra gente ter noção demais agora, do episódio do Terry Crews, né, que vai ser o Joe, junto com a Ivy aí, do episódio da Blair e da Dina, as duas mulheres no início do apocalipse lá em Atlanta, e do episódio do cientista que estuda os zumbis, que pra todos os críticos até o momento é o melhor desses 3 que eu falei. Sim, já começamos ressaltando isso, mas em específico eu quero focar muito nas análises do Julian Cannon. Pois é, que é aquele jornalista do Entertainment Weekly e de vários outros blogs e páginas que tem grande acesso a informações de forma antecipada e que sim, soltou suas prévias lá no Twitter, mas eu não vou ler só os trechinhos de postagem dele do Twitter não, porque ele soltou justamente no blog dele detalhadamente cada coisa de episódio. Ele explica muito sobre os episódios aqui. E vamos começar aqui sobre o primeiro episódio. Eu coloquei até para traduzir automático a página para português, para muita gente entender mais fácil, né? Aqui ele diz, ó, primeiro episódio é intitulado Ivy e Joe, né? Que é a história sobre o Joe, principalmente, o personagem do Terry Crews, que costumava ser um jogador de futebol americano universitário no estado de Ohio. Filho, já para aqui. Já sabemos que ele era um jogador de futebol americano no passado, e inclusive quem que era e que tá ligado diretamente a ele de forma confirmada também, o próprio Tyrese também era jogador de futebol americano no passado, inclusive tá confirmado que o bunker que ele e a Sasha se esconderam no início era o mesmo que o Joe lá do Terry Crews estava. Continua aumentando as possibilidades do Tyrese aparecer nesse episódio, mas outra coisa, é dito que ele jogava futebol americano no estado de Ohio, e Ohio é justamente onde fica Commonwealth, a comunidade lá da série principal, e inclusive também em Ohio que aconteceu a tal da conferência em Toledo, né, a cidade que é explicada lá no pós-créditos de World Beyond, que é justamente onde o time Primrose, se eu não me engano, né, que é um dos responsáveis por surgir os zumbis a eles estavam quando começou o apocalipse. Filho, será que pode ter alguma referência, alguma coisa? Não tô dizendo que tem, mas muita ligação. Vamos seguir a review do cara aqui. Ele fala, ó, deixando sua casa para se encontrar com uma mulher chamada Sandra, que ele tem trocado e-mails desde antes. O apocalipse atingiu. No caminho, ele conhece Ivy, e ambos se unem e dizem um ao outro quem estavam procurando. O que eu gosto nesse episódio é que Terry Crews foi cômico quando importava e sério sem fazer piadas ou trocadilhos. Até aqui tá interessante a gente saber que o Terry Crews ele é muito da comédia, e algumas pessoas devem se preocupar com a questão dele exagerar na comédia, e parece que não. Nos momentos que não precisa, ele é sério. Mas agora a gente já entende o motivo dele conhecer essa Ivy aqui no meio do caminho, só que aí tem mais. Na sequência é dito que há um momento triste no início do episódio que envolve seu cachorro, mas vou deixar pra lá. Dentro de alguns dias, Joe conhece Sandra, deve ser a mulher, né, que ele falava por e-mail. Você sabe o que dizem sobre conversar com pessoas na internet? Não confie neles no primeiro encontro. Tanto Joe quanto Ivy descobriram isso da maneira mais difícil, que levou a uma situação mortal. No geral, um bom episódio e uma boa viagem. Meu querido, já estão dando indícios aí que o cara não sobreviveu nesse início. Já estão dando indícios que é uma história contada aí que ele morre mesmo. Tipo, se você não entendeu, ele vai conhecer essa mulher que ele falava por e-mail, essa tal de Sandra, mas dá pra ver que ele vai se ferrar. Inclusive, essa aqui é uma das imagens do trailer, né? Ela deve trair ele e a Ivy, né? Eles vão se lascar, inclusive. Só que eu não sei aonde o bunker entra nisso. Tô começando a acreditar que o bunker, então, não era realmente do Joe, né? Porque o Tyrese em The Walking Dead fala que é de um tal de Jerry. Deve ser que o Joe e a Ivy é um dos participantes desse bunker, eles chegam ali. E pode até ser que eles chegam depois que Tyrese e Sasha saíram. Mas ali o bunker deve ruir a partir dessa mulher que ele conhece, né? E, filho, será que a gente vai ver ele morrendo já? Aí vai ser muito triste, né? Mas corajosas decisões. Tô mais empolgado, hein? Quero dizer, mas
mas vamos seguir pro episódio 2, o que o Julian Cannon fala disso. O segundo episódio, intitulado Blair e Gina, começa no ano de 2010, onde Blair administra uma companhia de seguros e Gina trabalha pra ela. O episódio das duas mulheres aí, então realmente comprovado, ela é a chefe dessa companhia e a mulher trabalha pra ela, elas não gostam muito uma da outra, mas aí o apocalipse começa, ela começa a duvidar, igual ele fala aqui, ó, Blair está alheia ao início precoce do fim do mundo, né? Também, para notar, esse episódio ocorre em Atlanta. Você descobrirá imediatamente que Blair é uma chefe horrível e mais ainda uma pessoa horrível, a gente deve imaginar, né? O que eu mais gosto nesse episódio é que você vê a fila de carros na estrada que você viu no primeiro episódio da série principal começar a se formar. Esse foi o melhor detalhe do episódio. Olha, ao mesmo tempo que eu tô empolgado pra ver isso e interessante, eu também tô um pouco preocupado, porque tipo, o melhor detalhe desse episódio é uma referência lá a The Walking Dead, só. Mas olhando pelo lado bom, se você não entendeu, ele tá falando dessa fila de carros aqui do pôster, o congestionamento dos carros todos abandonados, depois que o Rick acorda do coma, ele passa de cavalo ali do lado chegando na cidade. Pois é, a gente deve ver finalmente essa grande referência do primeiro pôster da série, pelo menos esse ponto, e a gente segue. Ele diz, o que eu não gostei sobre esse episódio é como ele foi estruturado. Se você assiste Boneca Russa da Netflix, então esse é o episódio pra você. Ao contrário do programa da Netflix, a escrita é confusa nesse episódio de Tales, juntamente com a hora amadora de diálogo horrendo que atormentou o episódio. Ó, sinceridade aí, pra você ver que esse cara aí não passa a mãozinha na cabeça, né? Já gera um pouquinho de preocupação de diálogo chato. E ele segue aqui, pra resumir, há um lapso de tempo contínuo toda vez que Gina e Blair morreram. Tipo, isso aqui é meio estranho de entender. Deve ser uma das personagens morre primeiro, aí tem um período de tempo que se passa e depois a outra morre. Deve ser alguma coisa nesse sentido, é o melhor que eu consegui entender. Mas seguindo isso ele fala, ó, mas o positivo que veio disso é que você vê as duas personagens principais percebendo que o fim do mundo que elas conheciam está aqui. Eu gostaria de poder gostar deste, mas não pude. Ou seja, o Julian Cannon, mesmo com a referência aí da série principal e tal, definitivamente não gostou desse episódio 2. Enfim, mas ele parte dessa análise desse episódio pra ir pra um que parece que ele gostou muito, que foi o mais top e é o principal que o pessoal tá mais gostando. É justamente do Dr. Everett, o cara que estuda os zumbis, né, o episódio 4. E ele começa dizendo aqui, ó, o episódio 4, intitulado Amy e Dr. Everett, se passa anos após o apocalipse, quando o Dr. Everett vem estudando a natureza e os caminhantes na última década. Olha, aqui, quero dizer que eu não descartei ainda o episódio desse cara como possivelmente sendo o episódio que vai passar 35 anos depois do apocalipse. Porque já tá confirmado que vai ter um dos episódios assim, e aqui não deixa claro que é 10 anos depois do início do apocalipse, só fala que ele estudou os caminhantes na última década. Ou seja, pode ter passado outras décadas, no meio ali de tudo ele decidiu ficar mais uma década estudando. Fica no ar esse ponto, a gente continua pra algo bem interessante. Isso me faz pensar por que o CRM não encontrou Everett, mas novamente ele esteve se isolando o tempo todo. Olha isso. O Julian cita o CRM literalmente aqui. Não significa necessariamente que tem referências a CRM no episódio. Pode ser que apareça alguma coisinha, sei lá, o cara tá lá de boa se isolando, passa um helicóptero por cima, bem rápido. Pode ser um negócio desse, já seria legal. Mas o questionamento que o cara faz é que, tipo, o cara parece ser tão inteligente que ele não sabe como que o CRM não pegou ele, né, pra poder trabalhar lá junto e tal. E sim, pode ser que tentaram. E pelo motivo dele estar isolado todo esse tempo, não conseguiram. Seria legal se tivesse uma conexão, mas não tô apostando diretamente. Fica esse ponto no ar, porque o cara jogou CRM na análise dele. Seguindo, ele fala, ó, que ele ama a narração que ele fez na abertura, o Dr. Everett, pois você pensa que está assistindo um programa do National Geographic, exceto que ele está descrevendo os caminhantes, os zumbis. Ou seja, deve ter muito a ver com essa imagem dos cervos migrando lá no trailer e tudo mais que apareceu. Isso aqui deve ser tipo uma imagem do início, em que você começa assistindo o episódio achando que é um documentário sobre a vida animal, quando de repente o cara insere o fator zumbi, mostrando que é um estudo e um documentário sobre eles. Acho que vai ser a primeira vez que a gente vai ver tanto detalhe concreto de muito tempo de estudo sobre os zumbis. Eu arrisco que isso que torna o episódio tão interessante. Com toda certeza tem algo que a gente não sabe sobre os zumbis que esse cara vai contar e eu não tô aguentando, espero que saia logo. Mas seguindo aqui pro fechamento, ele fala sobre o contato do doutor com essa Amy, né, essa mulher que vai aparecer. Ele fala, Everett pensou que Amy fazia parte de um grupo que estava derrubando os zumbis. A situação se agravou quando um walker em particular, que Everett marcou, está fora de seu radar. No final, um dos personagens morre e o outro vive. Lança um spoilerzão brabo aqui, hein? Basicamente, então, dá pra entender
ideia que ele vai encontrar essa mulher meio que de uma forma um pouco hostil, né? Talvez eles são inimigos no início, depois fazem amizade, mas no final das contas aparece um problema, quando um dos zumbis que ele marca, inclusive dá pra você ver aqui, ó, que ele marca e cataloga os zumbis aparentemente, um deles some, né? Então ele deve ter o controle de todos os zumbis da região e entender os padrões deles, mas a partir disso eles vão encontrar um novo problema, em que um dos dois vai morrer. Quem será? Será que é o doutor ou será que é a mulher? E outra coisa, um dos dois vive, é a primeira confirmação de personagem que vive após seu episódio de Tales, o que por ser um episódio anos depois do apocalipse, pode se tratar então de uma brecha para que um deles, o que ficar vivo, apareça em alguma outra série no futuro, sei lá. Mas claro que o episódio ainda que eu tô mais empolgado é esse episódio 4, né? Dos outros episódios ainda ninguém assistiu, fica no ar. Quero recomendar que você se inscreve aqui no canal pra você não perder as análises que vão vir. Essa semana tem novidades sobre todas as outras séries novas do universo The Walking Dead, incluindo de Rick e Michonne, então fica ligado. Clica nesse like, me ajuda muito na divulgação aí. E no mais é isso aí, um abraço, fui!